prestação de serviços, bate-papo com especialistas e dicas úteis para o seu dia a dia. Começa agora, Boa Vibe, com Claudete Troiano. Olá pessoal, boa tarde, alegria estar aqui com vocês na Vibe Mundial e o nosso Boa Vibe. Boa, porque a gente sempre tá de boa, né? A gente tem que ficar sempre de boa, não é verdade? Tem dia que você acorda meio não tá legal, mas aí você tem que lembrar que Deus existe, que o universo é mais, a fé é tudo, força na peruca e vamos em frente, não é? Não tem quem viva sem problemas, mas os problemas estão aí para a gente superar e ganhar essa força. Quinta-feira, dia 5 de março, olha o ano correndo aí passando. E dizem que se o brasileiro que é salafrário, o brasileiro que é bandido, o brasileiro que faz mal para os outros, usasse a inteligência que tem para o bem, esse país seria mais abençoado ainda. Eu estou falando isso porque existe uma quantidade imensa de golpes. No meu telefone eu já fico esperta, não atendo mais ninguém, vem dizer que é do banco, eu não acredito, fala que a gerente precisa falar comigo, eu falo que não converso por telefone, porque são muitos golpes. E hoje este é o assunto do nosso Boa Vibe aqui pela nossa 95,7 Vibe Mundial. Nós vamos falar sobre esse assunto que exige a atenção de todos nós, né? Os golpes aplicados principalmente com cartões de débito e crédito. Com o avanço da tecnologia, as fraudes estão cada vez mais sofisticadas. Por isso que eu falo da inteligência, né? Porque eles ficam lá bolando planos para pegar a gente. E usando toda a inteligência que tem e até a IA, a inteligência artificial para isso. Desde clonagens, compras indevidas, mensagens, ligações falsas que nos enganam todos os dias. É por isso, para saber quais são os sinais de alerta, principalmente como podemos proteger os nossos dados, o nosso dinheiro, é que o programa hoje recebe, caso você seja vítima, para estar bem informada, o advogado criminalista Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Dr. Wagner Cavalcante estava assim com um sinal de cabeça para quem está nos vendo na YouTube, que é só sintonizar aí o canal da Vibe Mundial, que você não só ouve pelo rádio, mas pode ver, né, assistir o nosso programa, que concordava. Eles são inteligentes, só que eles só usam para o mal, né? Exatamente, Claudete. Bom, é um prazer voltar aqui no seu programa. Para mim também, recebê-lo novamente. E aproveitar essa audiência primeiro para falar um pouquinho dos golpes e se tivermos vítimas do golpe, o que a gente tem que fazer para ver a reparação. É muito golpe, né, doutor? É muito. Quais são os principais que são aplicados hoje no Brasil de um modo geral? A gente tem golpes utilizando as redes virtuais, a gente tem golpes físicos, que está bastante, inclusive tem uma campanha da OAB, é o golpe do falso advogado, tem... Também é? Como é que funciona esse? Porque assim, a regra é que o processo é público, qualquer pessoa pode acessar um processo. Então esses criminosos acessam um processo, pegam os dados do advogado, liga para o cliente e fala, olha, saiu o seu processo. E para isso, você tem que pagar uma taxa para liberar o valor. Qualquer que seja o processo. Ou São os caçadores de processo. Exatamente. Ou ainda faz uma captação visual, uma gravação para usar a facial depois para abrir conta virtual. Ai, meu Deus, até É o que você falou, a criminalidade, infelizmente, acompanha a tecnologia. Às vezes, e infelizmente, está um passo à frente. É por isso que encontros como esse é importante para a gente alertar a população de como agir. E eu acho que está cada vez mais difícil para todos, porque um descuido, um dia que você está com a cabeça em outro lugar, pensando num problema, às vezes sério, de saúde, de emprego ou desemprego, de falta de dinheiro, quem não tem esses problemas, né? Para te deixar um pouco distante. É aí que parece incrível, que o criminoso aparece e te pega desprevenido, porque você não está com a cabeça ali. Mas para as pessoas de mais idade é pior ainda, porque ainda estão se familiarizando com essas informações, né? Com
os computadores ou com o computador que vive na nossa mão, o celular. É mais fácil enganá-los? Exatamente, né? O que você falou. Hoje a criminalidade, ela aproveita o momento de descuido nosso. Porque às vezes, especialmente a mulher de casa, ela tá cozinhando, ela tá lavando, ela tá vendo alguma coisa na internet e às vezes quer comprar alguma coisa e acaba sendo descuidado. Ou às vezes é uma promoção também, né? Tem muito golpe que aproveita esse período de promoção e acaba mandando links que a gente clica sem saber. Quanto aos idosos, a gente adora ver o idoso usando a tecnologia, né, no WhatsApp, enfim. Mas se a gente for disponibilizar esses meios para ele, a gente precisa orientar. Eu não recomendo que eles façam compra pela internet, né? Por quê? Porque a maioria desses golpes aproveitam esses momentos, essas pessoas descuidadas. E eles sacam rápido, né? Que a pessoa não entende. Rápido, infelizmente, né? Às vezes começa com uma ligação, ou às vezes manda um e-mail, e tem um link que pode roubar informações do seu telefone celular, que é uma das formas de pegar as informações para dar um golpe depois, enfim. É como eu te disse, né? A tecnologia está aí para ser usada, a gente tem inteligência artificial também, mas também estão usando a tecnologia para praticar esse faça tipo de como crime. eu, ó, qualquer dúvida, pergunte para o seu filho, para sua filha, para quem é mais jovem e entende mais do que a gente, porque... É impressionante. Para mim, por exemplo, eu acho que chega umas 3 ou 4 vezes por semana uma foto da minha filha dizendo: mãe, eu tô em tal lugar e se você precisar falar comigo, eu tô nesse telefone, que o meu quebrou, não sei o quê. Toda hora uma desculpa. Agora eu já sei porque toda hora. Até falei, vai enganar outra, sua trouxa, porque a mim você não engana mais. Mas se você tá ali na tarefa do dia a dia e vê um filho te pedindo ajuda ou coisa assim, você cai facinho. Com cartões de crédito e débito, quais são os principais golpes aplicados hoje? Muito bem. Hoje, a gente teve com a pandemia a questão de aproximação com o cartão. Né? Eu não peguei, não tive confiança. Não. Exatamente. Um dos cuidados que a gente fala é para só ativar essa função da aproximação quando realmente for usar. E colocar um limite pequeno. Por quê? Existem diversos golpes. Por exemplo, às vezes eles te trazem a maquininha do cartão e não aparece nada no visor. Ele fala, não, tá com um defeito aqui, mas pode utilizar. Jamais utilize. Por quê? Porque eles podem estar roubando informação sua, ou você não está vendo que informação vai ser, eles vão coletar sua, né? Ou às vezes fala para você assim, olha, pode passar aqui o cartão, não está imprimindo, né? A gente está num país de tecnologia que a gente não está imprimindo, mas o que eu recomendo, Claudete? Sempre pega a sua via impressa. Por quê? Às vezes você não confere num descuido, mas depois você pode ver e verificar que se realmente foi o valor que você digitou, se realmente foi creditado aquele valor que deveria ser creditado. Nossa, verdade, porque muitas vezes eu não peço. E às vezes você esquece de olhar no visor se o valor está correto. Exatamente. Eu já vi golpes que, por exemplo, ao invés de digitar o valor, quem estava com a maquininha fala para você, olha, pode digitar a senha. Na verdade, ele já tinha roubado a informação do cartão e deveria digitar o valor e você colocou sua senha e ficou a numeração lá. Então, você deu toda a informação porque entrou no lugar do valor. Então, ela aparece escrita. Aparece escrita. Nossa, mas que sacanagem, hein, doutor? Me perdoe, mas é muito. Tem golpes que eles trocam a maquininha. Às vezes você vai abastecer o carro, verifica se realmente se não vai ser trocada a maquininha. Eu já vi golpe desse. Como assim, trocar a maquininha? Você vai abastecer seu carro. Ao invés de um frentista te dar a maquininha do posto, ele dá uma maquininha outra qualquer. Ele leva em erro também o dono do posto, né? Às vezes são novos funcionários, ele dá uma outra maquininha que vai subtrair informação sua. Então, por isso a gente tem que estar ligado. Agora, é uma dúvida. Jamais entregar o seu cartão a terceiros, porque, né? Porque que nem para o garçom levar até o caixa. Jamais. Nunca tire o seu cartão da esfera de poder. Ainda existe o chupa-cabra? Tem, demais. É uma modalidade que diminuiu. Ainda existe, mas tem. Tem nas maquininhas agora. Então é por isso que eles conseguem roubar os dados do cartão? Exatamente. Por isso você tem que sempre vá num lugar confiável, sempre verifica qual transação foi realizada com o seu cartão. Às vezes fala, olha, cancelou, faz de novo. Analisa a sua conta corrente ou seu extrato para ver se realmente cancelou a transação.
porque às vezes eles estão furtando, subtraindo informação sua. Agora, olha, é impressionante. Outro dia eu fui num supermercado, um grande, famoso supermercado aqui de São Paulo, que existe há trocentos anos, e eu gosto de pagar com dinheiro. Não sei, eu gosto, né? E não estava aceitando dinheiro? Um supermercado. Eu falei, como assim não aceita dinheiro? Quer dizer, é um absurdo isso. Como não aceitar dinheiro? Não estamos aceitando dinheiro. Acho que eles estavam com falta de troco. Simplesmente não aceitava dinheiro para você pagar as suas contas. Na verdade, eu tive que deixar as compras todas lá, porque eu nem fui com cartão. Não, na verdade, até não aceitar dinheiro é crime. Não né? é? É crime, né? Contra a relação de consumo. Chama a polícia. Mas se crime. você paga com dinheiro, todo mundo te olha de cara feia. Pois Pode ver. E o que a gente sugere, Claudete, para pequenas transações na praia, por exemplo, você vai comprar um espeto de sorvete na praia, leva um dinheirinho, não passa o cartão. Por quê? Quem vai estar com a maquininha, você nunca mais vai ver na sua vida. Você não conhece a pessoa. Se ela... É mais perigoso que andar com o dinheiro bem escondidinho, né? Exatamente. E a gente já viu casos, inclusive, que as pessoas, quando está ativado aquele modo aproximação, eles encostam a maquininha próximo para passar o cartão. Se você tiver com a carteira... E se for de aproximação... Se você encostar a maquininha já com valor, vai passar. Porque capta de longe. Então, por isso é que tem que... Qual é a distância, doutor, que consegue que essas máquinas... Precisa encostar, né? Mas se a pessoa se esbarrar em você e encostou, passou. Então eles arriscam. Vê que a mulher está com uma bolsa, por exemplo, esbarra na tua bolsa, põe um valor na maquininha, esbarra na tua bolsa. Se o cartão for por aproximação, pode entrar. Já vi isso no carnaval, vi isso na feira também, fazerem isso na feira. A pessoa tá lá com a bolsa, ficar encostando na maquininha, então precisa tomar cuidado. Então, para pequenas transações, é bacana ter o cartão, ou só habilitar, colocar no bolso da frente é uma alternativa para não sair da sua esfera de poder também o cartão, para não encostarem o cartão em você. Isso é uma boa dica, uma boa... informação para vocês. Vamos saber um pouco mais sobre os golpes, né? Como os criminosos conseguem acessar os dados bancários das vítimas? A gente tem, infelizmente, é comercializado aí no mercado negro diversos dados bancários nossos. E né? todo mundo tem, né? Todo mundo tem essas informações. E aí, o que eu sempre recomendo? A gente precisa ter senhas fortes, né? Com números, com letras. O que mais? Toma cuidado quando fazem contato ativo, ou seja, a pessoa liga para você e pega seus dados, pede para você fazer uma ligação facial, né? Então, jamais. Se você não está esperando um crédito de banco, o gerente não vai te ligar, né? O gerente só liga quando você está no negativo para você cobrir a conta e olhar lá. Exatamente. Né? Não vai te oferecer nada. Principalmente para quem tem pouco dinheiro na conta, o gerente não liga mesmo. Liga só para aqueles que têm mais para puxar o saco. Isso é verdade. Desconfiem de promoções, desconfie quando a pessoa pede seu CPF. Se a pessoa está te ligando, em tese, ela já detém seus dados. Ela não precisa que você confirme seus dados. A gente não pode dar dado para jamais, ninguém, né? Jamais. Senha de telefone, senha de celular, jamais digitem, porque tem programas que você digitando, ele consegue entender qual que é a sua senha. Você sabe que eu trabalhei na TV Aparecida e na época eu ficava 3 dias por semana lá, né? Fazia 3 programas ao vivo e gravava 2 para TV. E lá aconteceu um caso que eu nunca mais esqueci. Olha, que impressionante. Tinha uma manicure que fazia a minha mão, lá no hotel onde eu estava, e ela fazia também a mão de uma antiga professora dela, foi professora de primário. Sabendo que ela estava querendo arranjar um emprego fixo, essa professora falou para ela, olha, eu tenho uma ficha de inscrição, fingiu uma ficha de inscrição de uma empresa que está pegando. Ela falou, depois eu faço, que eu estou ocupada aqui, tá fazendo a mão da amiga da professora que acho que estava no rolo. Aí ela falou, vai falando aí que eu preencho para você. A menina deu tudo, o nome, RG, CPF, papapá, tudo. Passado um tempo, uns 2 meses, ela precisou comprar, ela quis trocar de televisor e foi numa loja lá popular comprar um televisor. Falou, não, porque você está negativada. Para encurtar a história aqui, a professora usou os dados dela para colocar TV a cabo em casa, comprar um monte de coisa morando lá e sabendo que a menina iria lá.
Assim como foi, levou a polícia e tudo. Mas olha do que uma pessoa é capaz. Então, quer dizer, passar dados pessoais para ninguém. Jamais. Se você não confiar no teu companheiro, não passa nem para ele, amiga. Não passa. Até os currículos, Claudete, a gente fala para colocar o menos informação possível. O RG, CPF não precisa colocar isso, porque verdade. também estão usando esses dados para fazer abertura de conta. E quem está desempregado manda muito currículo, né? Jamais mandar currículo com cópia do RG. Isso você só vai mandar na empresa quando for admitido. Não há necessidade, no momento de se candidatar a qualquer vaga, de mandar cópia de RG, cópia de CPF. Não é esse momento. Para se candidatar a vaga, você precisa mostrar a sua expertise, seu profissionalismo, o que você faz, quais suas competências. Não são os dados pessoais necessários nesse momento, né? Agora, doutor Wagner, quais os cuidados jurídicos uma pessoa tem que ter após sofrer uma fraude? Seja ela digital, pessoal? Muito bem. Se for vítima e for conta corrente, cartão de crédito, primeira coisa, faz contato com a instituição bancária. Pega o número de protocolo, a pessoa que você falou, horário. Terminou o contato, boletim de ocorrência. Hoje, Claudete, o boletim de ocorrência pode ser virtual. É importante ser feito. Demais, né? Você está dando publicidade com o boletim de ocorrência. Além do que, você alimenta os sistemas do Estado de que está sendo golpe, né, para ela dirigir investigação. E para a polícia é importante saber, né? Sempre. Quais os golpes, número de golpes que os moradores daquela cidade estão sofrendo. Agora, é fácil fazer para qualquer pessoa esse boletim de ocorrência Sim. online? A maioria dos estados do Brasil, se você colocar na internet boletim de ocorrência eletrônico, Tá. Se for em São Paulo, ele já vai te dar o link, você clica, você consegue fazer na hora. E aí você recebe depois o boletim de ocorrência. Aliás, não é online, é eletrônico. Isso. Você recebe o link com o boletim de ocorrência e depois vai com calma até a delegacia de polícia. Mas o boletim já está feito. Por quê? Todo banco para ressarcimento, um dos primeiros documentos que ele vai te pedir é o boletim de ocorrência. Ah, tá. E em casos, falando em cartão de crédito, de cobranças indevidas, quem paga essa conta? É o consumidor? Vão atrás de uma empresa? É o banco? A vítima, ela só é responsável, né? Ela só não será ressarcida se ela tiver culpa exclusiva. E eu vou te falar por quê. O banco, a atividade é de risco. Quem tem que dar segurança é o banco. Eu acho também. Já não estou fazendo mais nada, né? Exatamente. Ainda tem a cara de pau de cobrar taxa de serviço, seguro. Você acredita que eu tenho um banco que me cobra seguro protegido de cheque? Há quanto tempo não se usa cheque? Meu Deus, mas olha, dá uma olhada no seu extrato, porque o que tem de cobrança indevida de coisa... Ainda compra cesta de serviço? Eu falei, que cesta? Eu que faço tudo. Não tem nem agência mais, né, doutor? O banco é obrigado a te oferecer segurança. Então, se tiver transação indevida, por exemplo, eu nunca tive uma transação na minha conta de 20 mil reais. Eu sempre uso para abastecer 100 reais, 150. Se aparecer uma de 20 mil, o banco não bloqueou, ele vai ser responsável. Por quê? É uma transação que saiu do meu métier. Mas ele faz isso por livre e espontânea vontade ou eu tenho que constituir um advogado, demora? Infelizmente, a gente faz um processo administrativo. O banco tem até 90 dias para pagar. Até 90? Na maioria das vezes o banco não paga, Claudete. Você tem que procurar a justiça para ser ressarcido. Você está brincando? Quer dizer, tem que pagar, mas não paga? O banco só faz o ressarcimento quando é aquele cliente importante, que tem muita aplicação. Não estou falando. Se você é um pobre coitado, que só tem uma poupancinha lá de 2 mil reais, ele não vai te ressarcir. Ele vai falar que você forneceu os dados e a senha e é isso. Mas aí a pessoa deve fazer valer os seus direitos, aliás, exercer a cidadania, constituir um advogado, tem advogado de graça, né? Nas defensorias públicas em todo o país. Você procure um advogado, constitua e faça valer os seus direitos. Entra na justiça, uma hora eles vão pagar, porque só puxam o saco mesmo de quem é rico. Quem é pobre está sempre sofrendo com essa e outras situações. Agora, se ao contrário... um pobre tem a sorte, já aconteceu com um amigo meu, viu? De depositarem errado uma grana na conta dele. Ele foi lá e viu que tinha um valor muito grande. O que ele fez? Transferiu logo para outro lugar e sumiu com o dinheiro. Ele é obrigado a devolver, não? Claro, né? É no mínimo uma apropriação indébita. Não devolveu, não? Ele... Provavelmente, se entrar com processo criminal, ele responde por processo crime. Até um objeto que quer dizer, eles vão entrar, né? Lógico, né? Dependendo do valor, sim.
Até um objeto que você acha na rua, você não pode ficar. É Por quê? apropriação de Achado coisa... não é roubado? Não? É a máxima, né? Mas é crime. Apropriação de coisa achada. Se você ficar com Então, coisa... achado é roubado? Não pode ficar, né? Você pode procurar os órgãos para devolver, mas você pode pedir uma recompensa. Isso a lei permite você... Pedir? Uma recompensa. Você achou uma quantia em dinheiro? Não, olha, ser honesto é não ficar com nada que é seu. A gente tá aqui Claro. brincando, lógico, né? Mas que é verdade que banco puxa saco de quem tem dinheiro, Sempre, favorece quem tem sempre, dinheiro, é tapete sempre. vermelho. Vai você que é pobre entrar lá num banco chique. Nem entrar. Você entra, né? Já desconfiam de você na entrada. É impressionante. Não, e se precisar do gerente porque você está precisando de dinheiro, perdeu o amigo, né? Ele só é seu amigo se você tem dinheiro para ele usar e para ele aplicar. Caso contrário... Por isso é que você falou bem, Claudete. Qualquer dinheiro que tirar da sua conta, seja fraude ou não, ou taxa indevida, reclame, vá ao Banco Central, faz boletim de ocorrência. Se não for ressarcido, constitua um advogado e entre com a ação. Você falou, então, de entrar com a ação. Qual é o prazo que o consumidor tem para entrar com essa ação, caso das compras indevidas, né? Faturas indevidas. A gente não pode confundir o prazo que o banco dá com o prazo que a gente pode executar, né? Compras feitas fora do estabelecimento, o Código de Defesa do Consumidor impõe 7 dias. Mas se você foi vítima de um crime, de uma fraude, não tem prazo para isso. Não. A partir do momento que você descobriu, faça todo esse procedimento imediatamente. O que não dá também, Claudete, de repente de 6 meses é falar, isso aqui não fui eu, né? Aí, Depois de 6 meses. como é que você não notou? É melhor né? o mais rápido possível. O mais rápido possível, né? Porque aí você não vai ter boa fé mais. Uhum. Quais as provas, né, de um modo geral, quais são as provas mais importantes que eu tenho que reunir ao perceber que eu fui vítima de um golpe, qualquer que seja o golpe? Para reclamar, para fazer o boletim de ocorrência, né, o eletrônico, porque eu tenho que colocar, não tenho? Sim, toda informação possível, né? Por exemplo, se foi numa conversa do WhatsApp, como você falou que se identifica como sendo sua filha, Nossa, os toda prints, né? Tira os prints. Se eu transferir para uma conta indevidamente, esse comprovante de transferência. Se eu falei com alguém pelo telefone, o número do telefone, a data. Na maioria das vezes, esses golpistas ficam trocando, mas a gente precisa fornecer para as instituições de polícia o máximo de informação possível. Então, print, o número do telefone, se você fez a reclamação com o banco, com quem que você falou, quem entrou em contato com você, se era feminino, masculino, a hora, qual o telefone, enfim, toda a informação possível para a polícia ir atrás. Tá certo. Agora, a pessoa, quando me manda esses golpes aí que eu citei e outros, né? Eu denuncio e bloqueio. Mas isso adianta alguma coisa? Ou eles usam 1000 telefones pré-pagos? Porque você denuncia, bloqueia, denuncia. Vem outro número querendo aplicar o mesmo golpe. Não sei se você viu na Faria Lima, tinha centrais de atendimento com golpes. Não. E era tudo de golpe. É. Um call center para aplicar golpe. Então, tem golpes que quem liga tá preso. Tá com o telefone e tá preso. Tem golpes disso. Mas é importante a gente fornecer, porque se você não bloquear, não der aquele número, ele vai utilizar aquele número para outra pessoa. Pelo menos aquele fica bloqueado. Pelo menos e aquele quando fica eu bloqueado. digito lá, denunciar e bloquear, não é? Essa denúncia vai para onde? Vai para, por exemplo, se é por WhatsApp, vai para o Meta. Tá. Né? Então, ele Vai tem pra como rastrear. plataforma. Exatamente. E hoje, se Mas é ele passa para a polícia, não? mediante autorização judicial, ele passa. Só. Isso, Tá. por isso que é Senão importante ele denunciar. bloqueia Senão mesmo. ele fica com a informação. Bom, é um telefone a menos para vigarista se Sim. dar bem, né? E uma vez que a gente utilizou as mídias digitais, telefone, a polícia tem como rastrear pelas herbes, né? Então ela consegue verificar de onde saiu, enfim, por isso que é importante o boletim de ocorrência. Uhum. Como a lei brasileira hoje, doutor Wagner, enquadra os crimes por fraude no uso de cartões, tanto de débito como de crédito? Isso. Hoje em dia, nós tínhamos o crime de estelionato, né? Que é 171. E dentro do crime de estelionato, a gente tem um estelionato com cartões bancários. É uma espécie de estelionato também. 172. Continua 171. Também é estelionato, só que uma espécie... 171A, 171B, 171C.
você. E eles aumentam nas campanhas, né? Quando tiver campanha para presidente, tudo vai aumentar. É o A, é o B, é o C. Não né? é, porque, pelo amor de Deus, não para. Antigamente, vai aumentando o crime, né? 171 era uma coisa assim muito grave, né? Ainda falava, o cara é 171, né? Ainda tinha essa aquela expressão pessoa que no passado. convencia só com a verbalização. Só com a lábia. O cara né? é 171. Por Hoje... quê? Porque queria te levar no tapa, né? Com a lábia. Agora, só tem 171, praticamente. Exatamente. E que utiliza os meios digitais, né? Hoje a polícia tem investido bastante, Claudete. Nós temos até delegacias especializadas, né? Sim, de graças a Deus. virtuais, né? Mas... E estão pegando mais pela internet também do que antes, né? Sim. Eu até falava com amigos que são delegados. Antigamente, como é que o ladrão atuava? Roubo a banco. Né? Nós tínhamos... O investimento era roubo contra banco. Hoje, ladrão não entra mais no banco. Nem armado no banco. Não tem mesmo. Hoje ele utiliza a internet. Né? Então, caiu em desuso. Exatamente. Por isso é que o Estado tem que investir em tecnologia. Por isso é que, Claudete, que toda vítima tem que fazer BO, senão a polícia não fica sabendo. Ela não fica sabendo de onde que veio, para onde que vai, quantas são as vítimas, né? Então a gente tem que fazer nosso papel como cidadão. Um recado final aí para os nossos ouvintes de atenção, doutor? Claro. Então, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite. Meu Deus, eu que agradeço. Eu ficaria aqui 3 horas falando sobre E aproveitar esse sua assunto. enorme audiência para falar, né? Jamais divulguem seus dados pessoais, seja por telefone, seja pelo WhatsApp. Nessas Black Friday, desconfiem dessas promoções, quando é barato demais, né? Não tem regra milagrosa para isso, para compra. Né? Nunca as suas senhas e sempre quando forem vítimas, boletim de ocorrência e entre em contato com a instituição financeira. Não vamos deixar esse dinheiro com o banco. Eu prometo que ele volta, porque, olha, faltaram muitas perguntas para a gente ficar mais esperta e não cair no blá, 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 ou no 171 de uns e outros, né? Wagner Cavalcante, advogado criminalista, conversou comigo. Dr. Wagner pode te atender com prazer. No Instagram é @Wagner Cavalcante, 2 Santos, tudo junto. E o site é wagnercavalcante.adv.br. É isso. Muito obrigada mais Eu uma agradeço. vez por estar aqui, viu, doutor? Obrigado. Grande, doutor Wagner Cavalcante. E após o intervalo, nós vamos falar sobre timidez, coisa que ladrão não tem, não. Você está ouvindo o programa Boa Vibe.